Roma, nono século. O chefe da Igreja Católica está em procissão pelas ruas. A multidão o saúda. Mas então o Papa cai de joelhos em agonia. Enquanto os fiéis olham aturdidos, o Santo Padre grita de dor ao dar à luz perante seus olhos. Não é um milagre, mas uma decepção em grande escala. Vejam, uma mulher conseguir se tornar padre e papa. Quão louco isso parece? Uma mulher realmente se tornou chefe da Igreja Católica? Ou sua história é apenas ficção, criada como parte de um complô protestante para desacreditar a fé católica? Através da análise de documentos e da investigação de artefatos, abrimos os arquivos misteriosos sobre a Papisa Joana. Arquivos confidenciais. Papisa Joana. Roma, Idade Média. Crônicas relatam que uma jovem se disfarça de monge e viaja para a cidade onde se encontra o Papa, chefe da igreja. O professor Craig Rustich estudou como Joana é retratada nas crônicas papais. Quando ela chegou a Roma, sua capacidade intelectual tornou-a uma espécie de celebridade. E por causa disso foi escolhida por unanimidade para ser o próximo Papa. Dizem que Joana usava um manto sagrado escondendo seu verdadeiro sexo dos olhos públicos. Rosalind Miles escreveu e deu aulas extensivamente sobre estudos da mulher e o seu papel na igreja. Desde o início, Joana correu um enorme risco. Quando chegou a Papisa, estava acostumada com o papel. Ela aperfeiçoou os maneirismos, as ações, aprendeu a andar e a falar como homem. As crônicas registram que Joana teve um caso e engravidou. Durante uma procissão papal, ela cai, contorcendo-se de dor. Para horror da multidão, o Santo Padre dá a luz na rua. A turba volta-se contra ela e a mata. Esta é a lenda. Sam Riches é uma historiadora que estudou a sexualidade na Idade Média. O pecado da Papisa Joana foi ter se submetido a seus impulsos carnais, ter tido sexo e engravidado. E assim caiu em desgraça. Há muitas referências à Papisa Joana nos livros de registros. O problema é que muitas se contradizem, o que levou numerosos pesquisadores a acreditar que a história dela é uma invenção. Para alguns, Joana simbolizou o que as mulheres podem alcançar. Para outros, inimigos da Igreja Católica, Joana sinaliza até onde o catolicismo pode levar. Ela se tornou uma espécie de encarnação da Igreja Católica, identificada como a prostituta apocalíptica da Babilônia. O papado de Joana não está registrado na história oficial da Igreja. Por isso, para descobrir se uma mulher se tornou líder da Igreja Católica, é preciso encontrar provas além desses registros. Alguns apontam uma evidência peculiar ainda hoje guardada no Vaticano. Uma cadeira para coroação. O trono tem um buraco no centro, 21 centímetros de diâmetro que se abre na frente. O escritor Peter Stanford examinou a evidência. O Papa se sentava na cadeira e, obviamente, por causa do buraco, tinha de afastar as pernas. Um diácono, por esse buraco, sentia os testículos do Papa e declarava: testículos habet. Ele tem testículos. E de acordo com alguns relatos, as pessoas diziam: glória a Deus ou alguma coisa parecida.
Embora a cena seja descrita em muitos relatos de viajantes, alguns estudiosos não estão convencidos. Seria uma grande história se verdadeira. Não há evidências de que essa prática particular fizesse parte da cerimônia. O Vaticano declara que a cadeira é um banco para banho. A explicação é que essa cadeira permitia que a pessoa se aliviasse ali mesmo. Para mim, é uma grande bobagem. Toaletes elaborados foram usados por reis e rainhas através dos séculos. Mas a questão é, por que mais um assento real inspiraria uma história paralela sobre uma cadeira para coroação? Aqui em Mainz, na Alemanha, há uma coleção de manuscritos medievais. Entre milhares de livros, mais de uma centena fazem referência a uma papisa, incluindo um datado de 1250, escrito por Jean de Mailly, um frei dominicano que escreve a história dos papas em latim, a linguagem da Igreja medieval. A palavra papa é derivada do termo em latim para pai, mas entre a lista de papas existe o relato de um pontífice feminino. De Mailly escreve que Joana dá à luz. Ele também revela que tem dúvidas sobre a lenda, adicionando o termo latino require, que significa a ser verificado. De Mailly não dá um nome ao Papa feminino, mas data seu papado em 1099, 150 anos antes. Durante esse tempo, uma divisão na Igreja provoca confusão sobre a identidade do verdadeiro Papa. Apenas 20 anos depois da referência de Mailly, surge outro relato de Joana, nas crônicas dos papas de Martinus Polonus. Ele foi capelão e confessor de vários papas, e, portanto, bem ligado à instituição papal. Isso empresta grande credibilidade à sua narrativa. Polonus chama o Papa feminino de Johannes, João, que mais tarde ficou conhecido como Joana. Ele não inventou isso por impulso enquanto estava lá. Ele estava no Vaticano com a biblioteca, com os papéis, servindo ao Papa, escrevendo crônicas sobre os papas. Polonus data Joana mais de 200 anos antes que de Mailly, depois do Papa Leão IV, que morreu em 855. Sabemos que Leão IV existiu porque foi ele quem ergueu os muros leoninos para defender Roma e o túmulo de São Pedro. O relato de Polonus parece a mais provável das duas versões de eventos, já que outro registro papal oficial declara que não houve uma transição suave entre papas em 855. No relato de Polonus, há detalhes reveladores sobre a vida de Joana. Ele também acrescenta algo que seria mencionado por outras fontes mais tarde. Um motivo erótico para o seu modo de vestir. Ele diz que ela se disfarçou para poder viajar com um companheiro para Atenas, provavelmente um monge. Ela então viaja para Roma e começa sua ascensão através das posições da igreja. Ela atrai a atenção de padres e das figuras senhores da igreja e passa a fazer parte do círculo do Papa Leão IV. Depois foi escolhida papisa. Os registros oferecem detalhes do possível parceiro sexual de Joana. Depois de se tornar papisa, ela engravida de seu antigo amante, possivelmente, ou talvez de um dos cardeais. Polonus é benevolente com Joana. Martinus Polonus diz que ela foi uma papisa relativamente bem-sucedida, mas depois ele conta que, depois de 2 anos e meio, ela engravidou e teve um filho. E esse foi o fim de seu papado. Seu relato enfeita mais a história de Joana. Ele diz que sua cidade natal era Mainz, na Alemanha, um dos mais importantes centros religiosos do país. Perto dali encontra-se o centro monástico de Fulda. Fulda, em particular, é tida como importante porque era o centro de monasticismo e aprendizado, e sua biblioteca era famosa. Mas a igreja de Fulda é fechada às mulheres. Para muitos historiadores, esta é a chave para se compreender Joana. Esta é a abadia de Santa Hildegarda em Bingen, próximo a Mainz. Aqui, a irmã Lídia Strezzo vive sob as regras da ordem beneditina do século VI.
onde se diz que Joana estudou. Na Idade Média, a mulher não tinha posição na igreja. Elas tinham de ficar nos fundos. E os homens tinham as posições mais importantes. Era essencial para a mulher ter uma boa educação, mas unicamente em caso de entrar para o monastério. Algumas mulheres na Idade Média partiram para a conquista de grandes feitos, como a fundadora desta abadia, Hildegarda von Bingen. Hildegarda era uma figura extraordinária. Era muito respeitada como fonte de sabedoria pelos indivíduos da época. Ela funda uma abadia no século XII. Escreve textos religiosos e música, e até lembra ao Papa para não se afastar do caminho certo. Ela não tinha medo de dizer a ele o que não era correto na vida do clero. Por exemplo, com relação a dinheiro ou ao seu estilo de vida. Hildegarda é um exemplo raro de freira que deixou sua marca na vida medieval. Mas para Joana, a perspectiva de uma vida como freira deve ter sido restritiva demais. A situação dela deve ter sido incomum, mas em minha opinião, nada única. Muitas moças devem ter sido muito frustradas pelas atitudes da época. Com a idade de 12 anos, uma jovem na Alemanha estaria enfrentando a escolha entre aprender o que ela queria e uma vida de trabalhos pesados e gestações sem fim. Talvez Joana tenha visto que o único modo de atingir seus objetivos era se tornando um homem. Não era tão difícil quanto se pensa, em uma época em que as roupas clericais eram andrógenas. Como disfarce, o hábito dos monges é perfeito, porque o capuz cobre a face e o pescoço, e as longas mangas cobrem os pulsos delicados das mulheres. Há séculos, mulheres vêm se disfarçando de homens. Em lendas de santos, há uma tendência de mostrar mulheres vestidas como homens. Existe de fato um precedente, ou uma tradição dessas mulheres que se vestiam de homens dentro da igreja. Há cerca de 20 histórias que parecem centralizar-se em santos travestidos. Margaret Pelagia era conhecida como o monge sem barba no quarto século. Henrietta Leyser é especialista em tempos medievais e estudou as mulheres na igreja. Ninguém percebe até a morte do santo que, na verdade, é uma mulher. Somente quando estão preparando o corpo para o enterro é que eles descobrem. Em vida, Pelagia fez nome, mas como homem. Vestir-se como outro sexo não é desaprovado. É algo que as mulheres heróicas tinham de fazer para seguir suas vocações. Em Roma, Joana deve ter tido problemas para manter seu disfarce, mesmo como papa. Uma mulher que se veste de homem, que tem firmeza, que estudou, que discute, que consegue ter uma presença que inspira respeito, possivelmente conseguirá convencer os outros de que realmente é um homem. Mas nem todos os pesquisadores concordam. Não creio que uma mulher possa ter se tornado bispo de Roma porque se pressupõe um grau de privacidade que as pessoas na Idade Média não tinham. Não creio que alguém pudesse fazer isso sem se dar a conhecer. Mas pode haver uma explicação para o fato de Joana esconder um dos aspectos mais reveladores da feminilidade, a menstruação. Se Joana tivesse jejuado como a maioria dos monges, vivendo sob um regime monástico, de mingau e em pouca quantidade, provavelmente ela não menstruaria. Ou se menstruasse, seu fluxo seria fraco. Mas não é a atitude da papisa Joana de se passar por homem o que se considera o aspecto mais pecaminoso do seu logro. É a sua gravidez. E por isso ela caiu em desgraça publicamente. A Basílica de Laterano. Na Idade Média, era a catedral oficial do bispo de Roma. A rota de procissão papal vai daqui até o Coliseu e o Vaticano, ao longo desta rua estreita.
Mas alguns acreditam que mudanças nesta rota são evidências da existência de Joana. Se você tentar traçar rotas nos velhos mapas de Roma, esta é a rota que ela teria tomado. No século XII, a rota é desviada de uma rua estreita, talvez para evitar alguma coisa. É considerado o local onde ela deu à luz uma criança. Com o passar dos anos, a rua se tornou conhecida como a Vicus Papissa, que alguns traduzem como Rua da Mulher Papa. Nela, há um pequeno santuário trancado. Temos muitos relatos de viajantes falando sobre esse pequeno santuário que, em certo estágio, teve uma estátua da papisa Joana. Mas pode haver uma razão mais inocente para que a rota processional dos papas fosse mudada. A rua podia ser estreita demais para uma grande procissão. Mas o santuário simples permanece como um lembrete duradouro da revelação mais pública de Joana. Mas poderia uma mulher educada ser inconsciente de sua gravidez até o nascimento? Ela tinha grande conhecimento de livros, do intelecto, mas nenhum entendimento de seu próprio corpo. Talvez tenha ocorrido apenas um aborto espontâneo no início da gravidez. Se assim foi, ela bem podia estar inconsciente de sua condição. Ou talvez a história fosse mesmo para ser fantástica. Joana dando à luz realmente aumenta a qualidade pantomímica da história. Acho que é uma coisa que nos torna absolutamente certos de que isso não era para ser levado a sério. Era um circo. Se é apenas uma história que Joana deu à luz em público, a questão é, por que alguém inventaria isso? Para entender, a posição das mulheres no século XIII precisa ser examinada. As mulheres começaram a clamar por mais direitos e oportunidades na igreja. As mulheres estavam passando dos limites, tentando fazer mais e exercer maior autoridade. Alguns estudiosos se referem a isso como um movimento das mulheres do século XIII, em que um número sem precedentes delas buscavam lugares em ordens religiosas, tanto que os homens que controlavam algumas dessas ordens acabaram por fechar as portas. É contra esse antecedente religioso que a história de Joana possa ter sido publicada não como uma história precisa dos papas, mas como um conto de moralidade, promovido por alguns setores da igreja para manter as mulheres em seus lugares. Temos essa mulher que se veste de homem, que consegue elevar-se à mais alta posição na igreja e, no entanto, fracassa. Por causa de seu corpo, decepciona da maneira mais clara. Sua não feminilidade é traída pelo seu parto em público. Os escritores da história de Joana jamais poderiam saber que séculos mais tarde, o Papa feminino seria interpretado diferentemente e provocaria uma divisão moral da igreja. 300 anos mais tarde, o elemento protestante da igreja cristã quer reformar o modo como ela é dirigida por Roma. Os protestantes veem a igreja católica como corrupta e tendo se afastado da mensagem de Cristo de celibato. Havia até um dito: se você mandar sua esposa para se confessar, ela poderá voltar para casa com mais do que a absolvição. Com a ideia de um padre citado que não consegue controlar seus impulsos, sobretudo quando frente a uma mulher bonita. Para os protestantes, querendo atacar a igreja católica, eles têm um foco já pronto. Alguém que é a prova da história de logro e corrupção da igreja católica e cuja existência desafia diretamente a autoridade moral do Papa, a papisa Joana. Agora alegamos que o Papa é infalível em questões morais e de fé, e ao reivindicarmos esses poderes especiais para o Papa, é embaraçoso que lá atrás, na história, haja o relato dos feitos de uma mulher. Durante séculos, o papado de Joana foi registrado em centenas de livros. Durante a Idade Média, muitos aceitaram a história de um Papa feminino. Os católicos podiam ser um pouco blasés sobre a história, aceitando-a talvez como um caso embaraçoso de família. Mas não se sentiam obrigados a negá-la.
A papisa Joana não constitui um escândalo para o papado. Houve esforços muito grandes para demonstrar que não há autenticidade histórica na lenda. E por que se incomodar em fazer isso se não achamos preocupante como história? Para os reformistas, o período registrado de Joana como papisa quebra a linha legítima de sucessão. Se o Papa é o chefe da igreja, então o que aconteceu quando Joana era papisa? A igreja ficou acéfala? Com a reforma no século XVI, a história de Joana torna-se um campo de batalha para o controle da igreja. Os protestantes usam sua lenda para atacar Roma. A Igreja Católica, uma vez despreocupada com sua história, agora nega a existência de Joana. Nas crônicas manuscritas medievais em Mainz, encontra-se uma cópia rara de uma Crônica dos Papas, de Polonos, do século XV. Joana não é citada. Em vez disso, há registro de um Papa João. Mas, ao longo do texto, há rabiscos na margem dele. Basicamente se lê Fuem Feminine. O Papa era uma mulher. Os rabiscos literalmente indicam um Papa feminino. Mas quem os fez? Um monge católico do século XV, ansioso que a história de Joana não se perdesse? Possivelmente. Ou, como alguns católicos reivindicam, foram postos lá por reformistas protestantes falsários 300 anos mais tarde, com a intenção de tornar importante a história de Joana como exemplo de desvio católico. Evidência de uma campanha difamatória protestante. Especialistas modernos podem datar manuscritos com precisão, com base nos materiais usados e estilos de escrita. Essas marcas foram analisadas e datadas. Elas não são do período da Reforma. Eles não eram falsários protestantes, eram monges pró-reforma que liam os textos. A lenda da papisa Joana é um dos episódios mais duradouros e embaraçosos nas crônicas da Igreja. Por toda a Idade Média, sua história é tratada como fato. Mas pode ter sido criada séculos mais tarde como um personagem fictício com o intuito de difamar a Igreja Católica. Ou sua história pode ter sido publicada para reafirmar o predomínio masculino na Igreja. As pistas deixam os pesquisadores perplexos. A história de Joana não é apenas plausível, é altamente provável, quando a única rota de escape para as mulheres era por meio da igreja. A inexistência de Joana jamais será provada. Eu diria que se a papisa Joana não existisse, seria necessário inventá-la. A lenda da papisa Joana serviu como uma espécie de ordem do dia, que era misológica e antipapal. A Igreja Católica moderna não admite a existência de Joana e continua a declarar que nenhuma mulher pode tornar-se padre e, por conseguinte, papa. Há quem diga que, em alguma parte dos arquivos secretos do Vaticano, podem existir documentos sobre a papisa Joana. A história da papisa Joana permanece um mistério. Sua vida, sua história, sua existência e a lenda continuarão porque queremos acreditar. Versão Marshmallow São Paulo.